há 2 ou 3 anos atrás, eu era a maioria do YouTube no que diz respeito às ditas versões alternativas das coisas. Eu estava neste meio e ainda estou. Só que de lá pra cá, pensando um pouco melhor, estudando mais a fundo, conforme eu ia saindo dos empregos e eu ficava em casa, como eu estou no momento, e ficava pesquisando, lendo, vendo se o que eu estava compartilhando, pesquisando e falando tinha algum fundamento. A maioria se provou e outras não. Sim, o Nicolas estava errado, mas como não tenho orgulho e não sou religioso, que não quer pesar a sua própria consciência e joga na culpa de diabo, de espírito, qualquer outra coisa do tipo, eu estou revisando alguma das coisas, por exemplo, de separar judeus e de sionistas. São coisas diferentes, não são judeus que dominam o mundo, já tem outros que dizem que sim, e esses ou são levados por ventos de doutrinas, são os mesmos que quando eram religiosos eram levados por esses ventos, agora são levados por esses canais ditos informadores fora do sistema. E tem outros que dizem que na realidade são Askenazi, que também não são Askenazi, são os Khazarianos. Os Rothschild, por exemplo, usam a estratégia da quinta coluna para se disfarçando de judeus, para você justamente culpar judeus, e eles colocaram um rótulo em você como nazista ou antissemita. Pronto, você fez o jogo do sistema. E também, 2 ou 3 anos atrás, você que me acompanha, você lembra que eu postei uma legenda com várias fotos, várias imagens nele, que obviamente não era minha original, eu só eu repostei, compartilhei no Facebook principalmente, e dizia assim: na Bíblia original hebraica, que é a escritura original, não consta Deus. Claro que lá não consta Deus. Primeiro, Bíblia original não tem, tem a escritura original que já não tem mais ela, especificamente em nossas mãos. Tem a Bíblia original? Não. Tem a escritura original que foi queimada, já era. O que resta são cópias e que se é a inspirada pelo Criador, como eu defendo, é óbvio que ele deixou que essas cópias chegassem até nós, e eu duvido que esteja manipulado do original. Mas vamos lá, hebraica, que é a escritura original, não consta Deus. Obviamente, né, se ela é hebraica, não é porque essa ela é original não. Se ela é hebraica, é óbvio que lá não vai estar escrito Deus, porque Deus vem do latim, meu filho. Bom, lá sempre diz o nome do Criador. Não é todas as vezes. Consta o tetagrama, que ainda assim não é o nome especificamente do criador, mas você sabe que esse assunto não tem relevância. Quem assistiu os 5 vídeos da série ou nome vai saber do que eu estou falando. Lá sempre diz o nome do criador a todo tempo. O nome do criador no Antigo Testamento aparece mais de 6.000 vezes. O tetagrama, né? Lá não consta Senhor, óbvio, porque Senhor é Kyrios, do grego. Enfim, óbvio que não vai estar no hebraico, não é algo para se espantar. Deus ou Elohim? Elohim tem. Aí tem. Sim, tem sim. Tem Elohim. Não aparece como nome de Deus, vamos dizer assim. Nome do Criador, vamos falar como o pessoal conhece. O nome do Criador não é Elohim, né? Elohim é para demonstrar a sua divindade, a sua autoridade sobre os demais, tá? É uma palavra genérica, assim como Deus, que pode, por isso que você fala, o Deus egípcio tal, mesmo que ele seja falso, né? Aí você vai colocar se é maiúsculo ou minúsculo, enfim, na escrita. Mas é genérico, é para se referir a qualquer coisa de entidade, inclusive para o próprio Deus. Dizem, ou seja, ele não está afirmando, tá falando aí, dizem que Elohim significa Deus. Na Bíblia israelita traduzida, nunca se referiu o Criador como Elohim. Agora tem que saber se a Bíblia israelita traduzida é a original. Aí tem outro ponto que ele deveria se provar, mas enfim.
nunca se referiu ao Criador como Elohim. Esse nome se refere a alguém falso que foi adorado. Nunca se referiu ao Criador. Na Bíblia sempre consta YHWH, que aí ele mente como Yahweh, Eterno ou Abba. Agora, vamos ver algumas das imagens que eu vou colocar, mas primeiro respondendo ao que eu postei e apaguei, mas sou homem o bastante, não tenho orgulho nenhum em dizer que eu estava errado e ai de mim se fizer tropeçar algum dos pequeninos. Bom, esse texto contém algumas confusões e incorreções que precisam ser esclarecidas. Primeiro, o uso de Elohim. O Elohim é usado na Bíblia hebraica, sim, que é a Tanar, para se referir a Deus mais de 2.500 vezes. Embora possa ser usado para deuses falsos, no contexto bíblico é frequentemente um título para o Deus de Israel. A confusão que se há nesse texto é afirmar que Elohim nunca se refere ao Criador, o que não é verdade e que podemos ver se você consultar algum manuscrito e você saber ler em hebraico, obviamente. Agora sobre o tetagrama. O tetagrama, entre aspas, é o nome do Deus de Israel, aparecendo mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. E a confusão que há nesse texto é que ele sugere que Elohim é um nome falso, quando na verdade Elohim e o tetagrama são usados de maneira complementar. Em uns textos são usados Elohim e outros o tetagrama, usados para a mesma divindade. Terceiro, termos como Senhor e Deus. Na Bíblia hebraica, Adonai é usado como título de respeito e o tetagrama é o nome pessoal de Deus. O Adonai é muitas vezes traduzido como Senhor em inglês e outras línguas. E a confusão é que o texto afirma que não consta um Senhor ou Deus na Bíblia hebraica, mas Adonai é usado frequentemente. É de Adonai que sai o termo Senhor como conhecemos no português. E a tradução e o contexto? A tradução da Bíblia sempre envolve interpretação, para o lado do bem e para o lado do mal. Na tradição judaica, Adonai é usado em leitura pública para evitar pronunciar o tetagrama, Yud He Vav He. E você pode ver isto, como eu expliquei, lá na primeira parte da série O Nome. E a outra confusão é que o texto parece não reconhecer essa prática tradicional de leitura, por mais que os judeus fazem. Agora, desta legenda, que eu já apresentei os pontos a se corrigir e outros que eles confundem, para você se confundir também, esse daqui também foi postado. O dicionário da Bíblia de Almeida. Aqui ele escreve: o próprio dicionário da Bíblia de Almeida, em sua segunda edição, reconhece que a expressão Senhor equivale a Baal, um ídolo pagão. Todavia, a Sociedade Bíblica do Brasil não retira das cópias a expressão Senhor, fazendo com que as pessoas permaneçam no engano de continuar a chamar o Altíssimo Criador Yahweh, ou seja, no título, quer dizer, na legenda, a pessoa fala que o tetagrama, na verdade, se pronuncia Yahweh, Y-A-U-H, o que é uma mentira impossível no hebraico. E na descrição do que ele quer dizer com isso, pegando a dicionário da Bíblia de Almeida, que eu tenho aqui no computador também, é que o nome desse Altíssimo Criador é Yahweh, que também é um nome impossível de ter pela distinção silábica. Quem conhece sabe, e também pelo ditongo, não tem ditongo no nome do Criador. Mas isso foi explicado lá na série O Nome, por isso que isso daqui é mais um complemento, mas te demonstrando para você nunca mais ficar confuso com isso. Vamos continuar lendo. Fazendo com que as pessoas permaneçam no engano de continuar a chamar o Altíssimo Criador Yahweh pela expressão pagã Senhor, perpetuando assim um costume também pagão vindo da Septuaginta,
quando os copistas substituíram o tetragrama YHWH, transliterado Yahoo ou Yahoo, qual que será o certo, por Kyrios, que quer dizer Senhor. E aqui ele traz exatamente como está nesse dicionário da Bíblia de Almeida: Baal, dono, senhor, marido, o principal deus da fertilidade em Canaã. O culto a Baal foi uma das piores tentações dos israelitas desde os tempos antigos. Havia várias formas de Baal que eram encontradas em diversas cidades, como se pode ver nos 3 verbetes seguintes. Baalins é o plural de Baal, sua companheira era Aserá. Baal-Berite, que é o senhor da aliança, adorado em Siquém. Baal-Peor, senhor da abertura. Baal dos Moabitas, adorado no Monte Peor. Baal-Zebub, senhor das moscas, que é retratado em alguns filmes de terror e também de aventura. Baal dos filisteus, adorado na cidade de Ecrom. Bom, agora, as confusões e o que não está correto nesta imagem. A equivalência falsa, obviamente, de Senhor e Baal. A palavra Senhor, ou seja, Adonai, no hebraico, é usado como um título de respeito para Deus na Bíblia hebraica. Baal também pode significar Senhor, mas é o nome de uma divindade cananeia. O problema é pegar uma equivalência de que se pode ser usado para um e para outro e dizer que é a mesma coisa. A imagem sugere que Senhor é sinônimo de Baal de forma direta, o que não é correto. Os contextos são diferentes. Assim também ocorre com Deus e Zeus. Você que assistiu o vídeo já vai saber o que vai ser dito no final, que a gente vai destrinchar assim como nós estamos fazendo aqui. Mas vamos lá, não vamos atrapalhar, não vamos colocar o burro na frente da carroça. O uso do tetragrama. O tetragrama transliterado para Yahvé, Yehová ou sei lá o que, é o nome próprio de Deus na Bíblia hebraica. A imagem parece sugerir que o tetragrama deveria ser substituído por Kyrios, senhor em grego, mas isso não reflete práticas tradicionais de tradução ou leitura, ou mesmo que ele não queira sugerir que o tetragrama seja substituído por qualquer outra coisa, mesmo assim está errado, porque sendo substituído pelo tetragrama por Kyrios ou Adonai, não tem problema nenhum, sabemos que se refere ao mesmo Deus. Tradução e tradição. A tradição judaica evita pronunciar o tetragrama, como já explicado em leitura pública, usando Adonai em seu lugar, o equivalente a Senhor para nós e Kyrios para os gregos, ou no grego. A confusão que há é que a imagem acusa a sociedade bíblica do Brasil de perpetuar um costume pagão, o que não considera a prática respeitosa tradicional de leitura substitutiva. A sociedade bíblica do Brasil, ela influencia os seus leitores a ter práticas pagãs? Eu não duvido, mas nesta questão de nomes, não. Pelo menos não de Senhor. E também, você deve ter lá visto no vídeo, se não me engano, sobre O Diabo, no DVD O Diabo, o DVD especial que eu postei, tem uma hora que é apresentado este dicionário que está dentro de uma Bíblia, se não me engano é a nova tradução da linguagem de hoje, que nem dá para considerar como uma tradução válida, é uma palhaçada total, é outra língua totalmente diferente. Mas vamos lá, está escrito assim neste dicionário: Baal, para os cananeus, deus da fertilidade, era adorado em culto imoral juntamente com Aserá, como já vimos ali da dicionário de João Ferreira de Almeida. A sua companheira. A palavra Baal quer dizer Senhor. O nome Baal às vezes era seguido do nome da cidade ou da região onde era adorado. Em honra a Baal eram levantadas colunas de pedra que serviam como objeto de adoração. Aqui eles se apoiam nisso daqui. O nome Baal, ou seja, a palavra Baal quer dizer Senhor. Então eles interpretam que toda vez que está escrito Senhor na Bíblia é como se você estivesse dizendo Baal, sendo que já vimos destrinchando aquela outra imagem de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá? Esse dicionário está correto? Sim, está.
Aqui no dicionário, pegando o significado dentro do hebraico bíblico, a palavra Baal pode significar sim, senhor ou mestre. Na cultura cananeia, Baal era também o nome de uma divindade, o que complica a palavra. No entanto, seu significado básico de senhor é válido em contextos onde não se refere à divindade específica. Baal realmente significa senhor em hebraico e era uma divindade importante na religião cananeia, muitas vezes associada a rituais de fertilidade. Baal realmente significa senhor em hebraico? Poderíamos afirmar que senhor é Baal? Não, porque os contextos são muito diferentes. Em hebraico, Baal significa senhor ou mestre, mas Baal também é o nome de uma divindade cananeia específica. Na Bíblia, Adonai é usado para se referir ao Senhor Deus de Israel, evitando esta confusão com Baal. Dizer que Senhor é Baal é descontextualizar e seria impreciso e poderia levar a esses grandes mal-entendidos, visto que Adonai e Baal representam entidades muito diferentes. No Antigo Testamento grego, ou seja, Septuaginta, o termo Kyrios é traduzido principalmente para Senhor, Adonai em hebraico, e refere-se a Deus, ou seja, ao tetagrama. Não é usado para Baal. Baal é referido pelo seu próprio nome. Ou seja, o Senhor podia ser usado para qualquer divindade pagã. Mas Baal era para Baal mesmo. Já era esse o seu nome. O Senhor pode sim e é usado para Deus? Sim, mas estão em contextos diferentes, em épocas e povos diferentes e em religiões diferentes. Ou seja, o Kyrios usado para Senhor como referência ao tetagrama, e Baal é mantido como Baal, um deus cananeu. Junto, e o mais absurdo destas imagens é esta daqui. Um cálculo que mostra que o nome Jesus é falso, porque fazendo cálculo com cada letra do seu nome, JESUS, daria o 666. E dito isto, já que tem que ter sabedoria para calcular o número da besta, eles afirmam, ou melhor, só o que a imagem afirma é que não é o nome do Salvador. Mas pegando essa linha, poderia dizer que Jesus é a própria besta de Apocalipse. Será que esse pessoal está certo? Isso daqui era usado muito pelos céticos do passado, mas nem eles, que são desonestos intelectuais, usam isso hoje em dia. Vamos ver o que há de confusão e o que de há impreciso. Você já sabe dessas coisas, nem precisa ver esta parte do vídeo, mas é interessante. Vamos lá. O cálculo mostrado aqui nessa imagem parece usar uma forma de gematria ou a gematria, uma prática numerológica que associa letras a números, assim como os ocultistas fazem quando tem um suposto atentado, um suposto desastre, ou sei lá, para referenciar, por exemplo, ao sacrifício que fechava o século 2001, 11 de setembro. Ali foi usado uma gematria, a numerologia. Na imagem, cada letra é substituída por um número, multiplicada por 9, e os resultados somados para chegar a 666, sugerindo que Jesus não é o nome do Salvador. Bom, a gematria é um método interpretativo que tem suas raízes no misticismo judaico, mas não é um método padrão para a interpretação das escrituras. A sua aplicação aqui é questionável e não tem base sólida no que tange à realidade. Aqui vemos também uma multiplicação aleatória, porque multiplicar cada letra por 9 não tem fundamento linguístico, não tem fundamento em nada, não tem fundamento em Apocalipse, em nenhum outro livro. É uma escolha aleatória. Alguém só quis multiplicar por 9 porque quis. É uma escolha arbitrária que não reflete nenhuma prática interpretativa reconhecida em nenhum lugar.
E óbvio, partindo, se você no princípio está errado, tudo que você segue é errado. Você vê isso no livro de Gênesis. Se comem do fruto proibido que não deveriam e eles sabiam disso, óbvio que as consequências a gente sofre até hoje. E continuando, se o princípio é mentiroso, não tem base, obviamente que a conclusão também. A conclusão ela é precipitada. A conclusão de que Jesus não é o nome do Salvador, baseada nesse cálculo infundado e ilógico, não segue métodos acadêmicos, nem mesmo os liberais de interpretação bíblica, é uma palhaçada total. Então essa ideia que o nome Jesus significa 666 é uma interpretação forçada e não tem base sólida em nenhum lugar. E o último bônus que não tinha nesse bojo, ou seja, tinha essa legenda lá na Bíblia original hebraica não consta, blá blá blá. E vinha essas 3 imagens. Pronto. Desmistificado isso. Agora tem esta imagem que eu vi sim, para calar minha boca do que eu tinha falado, um ateu que postou quase a mesma porcaria, mas agora pegando no pé do nome de Deus, ou melhor, o título Deus. Vamos lá. Ele postou em espanhol, sendo que ele é português. Dios significa Zeus, el grande engano de Roma. Zeus, aquele como Theos, e do outro lado Dios. Zeus em grego, Deus em latim, Dios em espanhol, ou seja, grego, latim e espanhol. Bom, há aqui muitas confusões e erros sobre a relação entre Deus, Zeus e Deus. Bom, vamos lá. De novo, aquela equivalência de nomes. A imagem aqui sugere que Deus em espanhol, Deus em latim e Zeus em grego são equivalentes ou têm a mesma origem, o que não é correto. Embora Deus e Dios sejam usados para se referir ao conceito de uma divindade suprema, como no cristianismo e fora dela também, Zeus é um deus específico da mitologia grega. Zeus é derivado do grego antigo, enquanto Deus vem do latim, e Dios é a palavra espanhola para Deus. Elas pertencem a contextos culturais e religiosos distintos. O conceito de divindade. Zeus é parte de um panteão de deuses na mitologia grega, enquanto Dios e Deus referem-se ao deus monoteísta. A frase grande engano de Roma sugere uma teoria de que há uma manipulação e engano na equivalência entre essas palavras, o que não tem base histórica, muito menos linguística. E as setas, obviamente, não têm um propósito claro e confundem o leitor sobre as relações entre as palavras. Então, essa imagem ela mistura conceitos, palavras de diferentes culturas e períodos de maneira incorreta. Ou seja, Deus vem do latim. Essa palavra Deus vem do latim e se refere ao conceito de divindade que nós encontramos na escritura sagrada. E Zeus é um deus da mitologia grega, do panteão. Aqui é o monoteísta. Panteão, Zeus, Deus, monoteísta. Então não há engano ou conexão oculta entre eles criado por Roma, como a imagem sugere, e como os ateuzinhos gostam de falar que Jesus é uma invenção romana. Pelo menos aqui eles não vão chegar em Jesus, eles vão falar só sobre Deus. Aí não satisfeito, eles vão e falam que Jesus é uma criação humana, ou seja, é um persona que nunca existiu, criado para amansar o pessoal daquela época. É outra coisa que não tem base sólida, quem sabe um outro vídeo em breve. Mas vamos continuar, já estamos terminando. Na imagem Zeus também está escrito incorretamente. A forma correta em grego seria Zeus, não Theos, que significa Deus. Agora, Nicolas, mas eu vi lá no vídeo que Deus não é Zeus, que elas têm uma semelhança entre elas. Sim, por isso que no português as duas terminam com eus. Mas da onde que vem esta semelhança? Vamos lá. Deus e Zeus têm raízes etimológicas relacionadas.
Ambas derivam da raiz indo-europeia Dio, que está associada ao céu e à luz. Essa raiz é comum em termos que se referem a divindades ou ao céu em várias línguas indo-europeias. No entanto, apesar de suas origens comuns, elas se desenvolveram em contextos culturais e religiosos distintos. Ou seja, imagine o caminho, sabe aquela famosa imagem de céu e inferno? O caminho tem uma estrada só, mas no meio elas se partem e são referidas para divindades diferentes. E você sabe, só Deus é verdadeiro, o resto é falso. Bom, então a única semelhança que elas têm de questão de etimologia é essa, que elas compartilham uma raiz indo-europeia comum. Mas as relações são mais linguísticas do que mitológicas, ou você poderia até dizer, se você é um religioso, teológicas. Bom, a raiz indo-europeia, ou seja, da raiz proto-indo-europeia Dio, ela está associada à ideia de brilho ou céu. Essa raiz é a base de várias palavras relacionadas a divindades celestiais em diferentes culturas indo-europeias. Ou seja, é a mesma coisa de você pesquisar, por exemplo, o seu nome alemão, que você tem um nome em alemão, e você vai descobrindo figuras que apareceram aí dentro do movimento nazista ou que contribuíram para ela, empresas que contribuíram, enfim, e você pesquisar que vocês têm uma mesma raiz etimológica, mas que no meio do caminho foi usado por uma família que não compactuou, ou que não participou, ou que não estava no ano na Alemanha, naquele contexto específico, e o outro foi usado para aquela família em que suscitou ali um nazista, ou a família inteira contribuiu para isto. É mais ou menos explicitando para você, dando uma exemplificação do sentido, o rumo que teve. Ou seja, o começo, sim, vem, pelo menos a teoria mais aceita, que vem de uma raiz comum, mas tem contextos diferentes. Os nomes, ou seja, dentro da linguística, a evolução dessa raiz levou à formação de Zeus no grego antigo e Deus no latim. Enquanto Zeus é uma divindade específica no panteão grego, Deus é um termo genérico para Deus ou divindade em latim. Outra semelhança que os ateus podem apontar é que Zeus ele era também uma autoridade e que Deus também, enfim. Mas, obviamente, Deus todo mundo entendia e quem o seguia era monoteísta, enquanto que Zeus era do contexto do panteão, ou seja, de muitos deuses, politeísta. Aí que está a diferença. Ou seja, e também a raiz Dio, ou seja, D-Y-E-U, também levou a nomes de divindades em outras culturas indo-europeias, como Dios no hinduísmo védico e Júpiter, que é Satanás, do latim Júpiter, de Deus Pater na mitologia romana. Ou seja, há uma relação clara entre Deus e Zeus, mas essas conexões, essa relação é puramente de natureza linguística histórica, refletindo como diferentes culturas desenvolveram as suas próprias interpretações, ou melhor, a realidade que separa o joio do trigo. Eu espero que desta vez feche esta questão de que Deus não é Zeus. Aqui é para fechar, igual eu fechei lá no vídeo se Satanás caiu do céu ou não, que não sei se saiu para vocês, eu considero isso daqui mais importante do que o vídeo que eu gravei no quadro, mas é para também fechar esta questão do nome, do título Deus, que ele não vem de Zeus, e que também Senhor não é Baal. Perfeito? Dito isto, não fico com consciência pesada ou com isso na cabeça, porque fiz lá a série O Nome, em que não afirmei estas coisas novamente. Fiz alguns textos depois,
Coloquei lá no quadro, respondi algumas coisas também de pseudo-despertos e de os cientistas lá de IAL. E também estou fazendo esse vídeo, né? Inclusive falando que eu apaguei. Então, se você achar outra coisa aí, eu também vou apagar. Mas se tiver outra coisa que não entrou nesse vídeo, eu também farei algo aqui para demonstrar que aquilo estava e está errado, e eu provo o porquê. É melhor fazer isso do que fingir demência e que nada aconteceu e que outros vão entrar no perfil e falar assim, pô, eu concordo. Nossa, isso daqui eu não sabia, sério? Nossa, e aí ela, através daquela imagem confusa, mal interpretada ou mentirosa, não tem base nenhuma, como o cálculo lá do nome de Jesus, aleatória, infundada, enfim, não é aceita nem pelos liberais, que também são um bando de palhaço, e ela dê ouvidos a coisas que antes ela não entraria. Então, é com responsabilidade que eu estou refazendo esta parte de um caminho que eu trilhei lá no passado. Está bem? Nicolas, mas como que ficaria a salvação se eu seguisse por esse caminho? Bom, é melhor trilhar esse caminho de insegurança e longe do Criador ou contra ele, na ignorância, do que agora conhecendo. Agora que você está conhecendo estas coisas, agora que você pode pesquisar a partir desse vídeo, por mais que aqui esteja bem fechado, você agora não tem desculpa para dizer que não sabe destas coisas, tá certo? Antes, aquele povo que ficava na seitinha do nome Iau falar certas coisas, inclusive a idiotice que o livro de João é herético. A outra é você entrar em debate ou você ler outras coisas que te mostram que não é bem assim e você fingir demência quanto a isso. Bom, espero que esteja claro, espero que esteja distinto uma coisa da outra, espero que você entenda aquela coisa que eu falei lá da família alemã, por exemplo. E da questão de Senhor e Baal, é a mesma coisa de você falar assim para um idoso: Senhor, o senhor vem aqui há muito tempo. Obviamente você tá tratando com respeito, mas você às vezes não tem um temor. E é um homem, um pecador assim como você, que errou muito. E a outra é você, por exemplo, se referir a Deus como Senhor nas suas orações. É a mesma palavra, vem o mesmo contexto linguístico no caso, mas usado para seres diferentes. É usado em contextos diferentes. Por exemplo, numa oração, neste exemplo que eu estou dando, e a outra para iniciar um pronome de tratamento, de respeito a um ser humano. Deixado isso claro? Obrigado a você que acompanhou até aqui.